Olá, o programa de hoje é especial. Selecionamos para você uma retrospectiva dos momentos que marcaram o país em 2016 e foram retratados pelo Melhor e Mais Justo. Momentos e pensamentos que seguem atuais porque a luta pela defesa da democracia e do Estado de Direito está em constante renovação. Depois das manobras do rancoroso Eduardo Cunha para acolher o pedido de impeachment contra Dilma Rousseff no início de dezembro de 2015, o ano de 2016 já começou com a temperatura alta. Fechando o verão, as águas de março inauguraram um período muito conturbado e sombrio no Brasil. Com a delação de Delcídio do Amaral, da espetaculosa condução coercitiva de Luiz Inácio Lula da Silva pela Operação Lava Jato, do impedimento da presidenta eleita Dilma Rousseff em nomeá-lo ministro da Casa Civil e com os vazamentos ilegais de grampos, as ruas e o Congresso Nacional ganharam, de lado a lado, tensionamento inédito. As vísceras e as fragilidades das instituições democráticas ficaram expostas. Ressurgiu também a união de quem não admite retrocessos, mas, infelizmente, vieram à tona condutas fascistas e fanáticas, arbítrio, seletividade e exceção. Nessa difícil situação, nesse contexto, como analisar a conjuntura e olhar para o futuro? Olha, eu ouvi, o Santayana, Mário Santayana, que viveu o golpe de 1964, ele fez um comentário, ele está bastante adoentado, e ele fez o seguinte comentário, que ele nunca viu o fascismo tão próximo. Nem em 64 ele viu esse clima. É absurdo que a gente está vivendo hoje. Mas, na minha opinião, o mais grave, da gente olhar para esse cenário é que instituições deste país realmente sérias, que não seja um MP que tem um procurador cuja esposa ficou em cárcere privado, foi açoitada e MP não aconteceu... de São Paulo, né? De São Paulo. E não aconteceu absolutamente nada. Nada. Então, assim, nós, cidadãos comuns, precisamos pensar um pouco que, quando um juiz de primeira instância, associado com o poder do capital, associado com o poder midiático, como é o da Globo, pode fazer absolutamente qualquer coisa, incluindo pôr um grampo no Palácio do Planalto. Na presidência, numa instituição de Estado. Numa instituição. As pessoas ficam com essa coisa lunática de uma farapeteira, mas eles não conseguem perceber que o que está em jogo não é o governo. São as nossas garantias individuais, é o Estado de Direito. Deixa eu aproveitar esse ponto, ter que colocar o Francisco na conversa. Como é que você avalia esses desmandos, esse estado de anomalia, esse estado de exceção e de conflagração social nas ruas? Como é que você vê isso, Francisco? Eu acho que nós estamos nos referindo a um processo complexo, né? De não institucionalização da democracia. Né? Então, aquilo que nós imaginávamos, que desde 88, né, nós estaríamos cada vez mais consolidando uma sociedade de direitos, né, um estado de bem-estar social, de um lado, de outro lado, instituições, né, mais, digamos, democráticas, transparentes, republicanas, aí a lei de acesso à informação, né, concursos públicos, né, portais da transparência, enfim, um conjunto de regras, procedimentos, etc. Nós imaginávamos. No entanto, sorrateiramente, né, foi sendo gestado, por motivos diversos, né, um estado de exceção. O que é o Brasil hoje? Miro. Toco eu? Vamos lá. Eu acho que o Brasil hoje é o Brasil que explicita as contradições. Essas contradições sempre existiram, né? Tinha gente que achava que a luta de classes tinha acabado no Brasil, a luta de classes nunca acabou. Isso estava meio embutido, né? Estava meio no armário. E agora veio à tona.
né, mostra isso. O Brasil, que tem uma elite extremamente arrogante, uma elite preconceituosa, uma elite avarenta, né, uma elite de sonegadores, uma elite de dinheiro no exterior ilegalmente e que não aceita as mínimas reformas no Brasil. O que os governos Lula e Dilma fizeram é um reformismo brando, não se enfrentou problemas estruturais do Brasil. Mas nem esse reformismozinho brando essa elite aceita. E utiliza como massa de manobra uma classe média, entre aspas, eu nem gosto do termo classe média, camadas médias, que gostariam de ser ricas. Como não são ricas, detestam os pobres. É uma tristeza, isso é uma definição lamentável, mas é isso. Gostariam de ser ricas, não são ricas, detestam os pobres. Né? Então, eu acho que o Brasil que nós estamos vivendo é isso. As contradições vieram à tona. Né? Para quem achava que não tinha luta de classes, ela tem e é forte. Eu vou um pouco nessa linha, quer dizer, do Brasil que temos hoje é, na realidade, um Brasil que já estava aí latente, né? E com questões que afloraram em momentos de crise, essas questões que compõem mais nossa sociedade e tal, elas acabam ficando mais claras e nítidas. Mas eu chamaria atenção, é claro, a questão da luta de classes, dos conflitos, isso é estruturante, né? Mas eu chamaria atenção para uma questão que me parece que hoje retoma com força, que é o conflito entre a lógica do técnico e do político. Né? Nós temos medo de falar em política. Hoje, falar de política, falar de partidos, a gente conseguiu chegar a um nível de demonização da atividade partidária, de se fazer política, de discutir política de modo mais organizado. A gente chegou a um momento em que a gente está negando a política como se ela fosse o único caminho para se produzir corrupção. Quer dizer, política é igual a corrupção. Né? E nós já tivemos, em outros momentos da história do Brasil, cenários muito parecidos, em que a política, principalmente quando a política significa ascensão de massa, ascensão popular, democratização, né? Política neste sentido de oxigenar a participação popular, de abrir espaços e canais de comunicação e participação no exercício do poder, nós temos uma elite que rejeita isso fortemente e um mecanismo de rejeição é chamar a questão da técnica. Né? A técnica precisa se sobrepor porque o Estado precisa ser eficiente, precisamos entregar serviços públicos de modo mais com custos e benefícios bem equilibrados, Estado racional. E um momento da história do país em que a técnica prevaleceu sobre a política, a gente sabe no que deu. A técnica chegou vestida de farda, né? Porque o golpe militar é um pouco essa ideia da negação da política, né? Quer dizer, da negação da política no sentido de que nós estamos aqui para defender uma ordem, né? Somos tecnicamente capacitados para defender essa ordem. E hoje ela vem vestida, não mais de farda, mas ela vem vestida de toga. Quando você fala em direitos fundamentais, você está falando em tratar a pessoa, no ponto de vista político e jurídico, como ser humano. Né? Agora, o problema é que nós temos visto na América Latina, vimos em Honduras, em El Salvador, e estamos vendo agora no Brasil, ameaçando talvez de ver, a presença de medidas de exceção no interior do Estado Democrático de Direito como uma forma de administração de certos problemas políticos gerais. No coração de um dos poderes da República, estamos falando do Congresso Nacional. Pois é, então você tem, na minha opinião, a jurisdição como elemento fundante dessa medida de exceção. Normalmente o parlamento vem junto. Mas onde você vai ver a origem desta medida de exceção é na jurisdição. Aqui, por exemplo, nós tivemos essa coisa de Lava Jato, que criou o clima junto com a mídia, etc. Então, mídia e jurisdição é quem conformam, vamos dizer, a base dessas medidas de exceção. Por que eu falo medidas de exceção? Porque ao contrário do golpe do século XX, em que você tinha uma suspensão de direitos formada por um golpe de Estado violento, que retirava o governo democrático e estabelecia um novo governo de exceção, que no discurso tinha uma pretensão de provisoriedade, mas no fundo permanecia mais tempo, e que suspendia direitos de toda a população, no século XXI nós tendemos a ter medidas de exceção no interior da democracia, a título de combater o inimigo também. Eu acho que o inimigo, nesse aspecto, na América Latina, são os governos de esquerda. A gente já sabia, desde que a comissão se instalou, mesmo com o Supremo arbitrando o rito, a gente sabia, depois que o Eduardo Cunha compôs a comissão, a gente sabia qual seria o resultado, que o resultado seria pela admissibilidade, né, do relatório, pela admissibilidade do pedido de impeachment. Isso está dado na comissão. Então você tem
você cumpre o rito, né? Vai lá, o Zé Eduardo Cardoso, agora como advogado-geral da União, faz uma belíssima defesa, desmonta ponto por ponto os argumentos de crime de responsabilidade, mostra por que não é, etc. E esse tipo de argumento sequer é considerado. Não é a corrupção, não é a perseguição à política, não é nada, é um lado da política. Isso é muito grave, porque aí quando você fala de nazismo, está exagerando. Não estou, não. Não estou, porque é assim. Quando você escolhe um lado para vitimizar, para acabar, você está tendo uma atitude fascista e nazista. Foi assim. Ciganos, não só judeus, ciganos, judeus, gente de esquerda, foram combatidos pelo nazismo, porque se escolheu um segmento. E aqui está se escolhendo. Conjuntura política e social desenhada com espetacularização no judiciário e forte apoio da mídia corporativa. Muitos tentaram levantar o sinal de alerta. Não deu. Em 17 de abril de 2016, em uma convocação extraordinária, sob tempestade de argumentos vazios, rancores, traições, devaneios e oportunismos, a maioria da Câmara dos Deputados decide pela abertura do processo de impeachment. Como vocês avaliam esse momento e a conduta dos nossos nobres deputados no último domingo? Reginaldo? Então, acho que, de um lado, realmente foi algo chocante, né? Quer dizer, as declarações de voto, né, transmitidas ao vivo para o país inteiro, para o mundo depois, e a repercussão, o que muitos estão dizendo é de envergonhar, né? É de envergonhar e é de entristecer, né? Porque, como você disse, é uma decisão importante, né? Está mudando o destino do país, né? Está ferindo um processo democrático, está ferindo anos de luta. Então, isso realmente é ruim. Por outro lado, eu acredito que é importante também aparecer uma face da realidade da política, né? Quer dizer, alguns sociólogos, o Irving Goffman, ele usava muita analogia com o teatro, né? Da máscara, da persona, né? Então, o dia a dia é esse, tem uma persona. É interessante que ali a máscara caiu, né? Eu acho que na empolgação, os deputados se revelaram, né? E eu acho isso muito importante também. Ora, o que está acontecendo com essa democracia é uma desestabilização que, no meu entender, segue uma lógica, né? E essa desestabilização, acho que a gente podia conversar talvez um pouco aqui sobre essa lógica, né? Porque o interesse que há na desestabilização, em criar essa desestabilização, de uma maneira diferente do que eram os golpes nos anos 60, 70, que eram militares, né? Hoje a gente vê que a desestabilização não é por aí, é muito mais pela judicialização dos processos políticos e através justamente de temas como a corrupção. E eu não acredito, em hipótese alguma, que o problema seja o combate à corrupção, porque se você tem um combate à corrupção de maneira seletiva, você não tem combate à corrupção, né? Não é a questão principal, né? Ela é mostrada para a opinião pública como principal, mas ela não é principal. E aí, por trás, eu acho que a gente vê os interesses da alta finança e os interesses de energia, interesses militares, interesses, enfim, interesses do império, se a gente pudesse dizer assim claramente, no meu entender, né? E a gente vê isso, manifestações de treinamento de procuradores, treinamento do próprio juiz Sérgio Moro, treinamento de policiais federais em acordos de cooperação nos Estados Unidos. Por quem? Justamente pelas brigadas contra terroristas que já montaram a lógica desse discurso de como é que você liga o chamado ilícito financeiro com
a questão do combate ao terrorismo. No Brasil não tem terrorista. Então, quem ocupa o lugar do terrorista no Brasil? São as forças que são as forças de esquerda e são as forças que os conservadores querem abater. O impeachment é o cavalo de Troia, né, Claro. para fortalecer. Mas são eles que estão legislando a questão dos índios, lei trabalhista, né? Quer dizer, todas essas leis são eles que estão fazendo. Esse é um grande problema. E a gente não fica sistematicamente controlando, vigiando isso. É que nesse sentido, ainda que paralisado, ainda que muito fragilizado, o governo Dilma Sim. acaba respondendo a demandas populares. Então Claro, veta a lei, claro. denuncia, isso claro, entra no claro, debate. claro. De algum modo você matiza a ação irresponsável e conservadora, reacionária do Congresso Nacional. Né? Esse mínimo que ela tem feito, e eu considero importante, e por isso que eu, quer dizer, Você está todos nós mencionando isso. estamos valorizando isso daí, e eles estão querendo acabar com esse mínimo. É o mínimo. Então vejam onde que eles estão querendo uma chegar. pauta muito regressiva. É um negócio É um muito- retrocesso imenso. É um retrocesso Imenso, imenso. imenso. Mulheres, juristas, artistas, políticos, intelectuais, movimentos sociais e populares no Brasil e no mundo. Vozes que lutam e resistem contra o desmonte das conquistas sociais, políticas, jurídicas que resultaram de lutas incansáveis ao longo de mais de 30 anos de democracia. O movimento Periferias contra o Golpe se auto-intitula como uma articulação autônoma e apartidária de artistas, ativistas, coletivos, movimentos, organizações e cidadãos em geral, moradoras e moradores das periferias, contra o golpe e por uma real democracia. Que democracia é essa, Luísa? Bom, a gente está tentando pautar o movimento não só por uma resposta ao momento atual, assim. Não é só contra o golpe, mas a gente não quer nenhum recuo nos direitos que a gente conquistou e pautar também conquistas futuras, assim. Essa é uma das diretrizes do movimento. Não só reagir a essa onda fascista que vem tomando e crescendo, mas também pautar por outras diretrizes, como a regulamentação da mídia, pelos direitos humanos. E Ruivo, a democracia, na real, nunca chegou na periferia, né? Eu acho que é uma boa oportunidade para a gente não só repensar a conjuntura do país nesse momento, mas também pensar que tipo de democracia foi construída nos últimos anos, né? Acho importante lembrar que a mobilização Periferias contra o golpe, ela é herdeira de lutas passadas, né? Porém presentes no nosso cotidiano, né? Quem sempre se mobilizou, sempre foi à luta contra qualquer tipo de injustiça, desde de períodos mais antigos, né? Neste país, sempre foram os mais pobres, né? Desde os indígenas, a população negra, trabalhadores e trabalhadoras nas fábricas, no campo, nas florestas, né? Então, de alguma forma, nós somos herdeiros também dessa mobilização, mais particularmente nas periferias de São Paulo, né? A gente, acho que no momento em que também há uma intenção de apagamento histórico dessas lutas, né, de tentar criar um vácuo histórico, de rompimento de elos geracionais, e esses elos geracionais representam também elos entre lutadores e lutadoras, né? Eu acho importante a gente reforçar isso, porque isso, ser herdeiro dessas lutas, né, nos coloca numa linha histórica que nos pertence e que estão tentando, nesse momento, romper com essa tentativa de golpe. Queria, então, ouvir em poema. Luísa, nos bastidores, falava assim, ó, falo melhor falando poema do que falando, assim, aqui entre nós. Queria ouvir, vocês têm alguma coisa que vocês pudessem falar pra gente aqui, para quem está nos assistindo? Vamos lá. Eram tempos de muito ódio e ferrugem antiga.
Eram tempos de muito grito e pouca voz. Eram tempos de Ritalina, amnésia neusaldina. Eram tempos de roleta russa, Guerra Fria requentada, como se Miami fosse a terra prometida e Cuba a praga infestada. Eram tempos repetidos. A história como farsa, a história como força, a história como falsa, a história como forca, estouro, com foice e faca. E continuo nessa jornada, enquanto falar não seja denúncia, nem renúncia perante a barbárie. As expressões da arte brasileira em defesa da democracia. É o que está sob a luz hoje no Melhor e Mais Justo, e dessa conversa participam Dulce Muniz, atriz, dramaturga e diretora de teatro, e Carlos Zimber, cantor, compositor e diretor musical. Nós, blocos de carnaval, estamos sendo arrastados pela história que nos traz às ruas neste carnavato. Somos o arrastão dos blocos defendendo a democracia, que nos permite festejar e ocupar as ruas. Queremos um Brasil com mais liberdade, com reforma agrária, não me emociono, desculpa, com mídia democrática. Aliás, hashtag 2018 sem concessão, hashtag fora Globo golpista, sem polícia militar, sem judiciário mercenário, sem Congresso obscuro, sem governo do acordão. Queremos um Brasil que assegure a livre existência das mulheres, dos indígenas, dos gays, das sapas, das bis, das trans e travestis e da juventude negra da quebrada. Por isso, estamos aqui hoje sem ódio, em contradições, para carnavalizar, desmoralizar e escandalizar a família, a tradição e a propriedade. E as pessoas, quando nós paramos na Bolsa e fomos fazer o nosso ato contra o capital e denunciando os Estados Unidos como parte interessadíssima por causa do pré-sal, por causa de tudo, as pessoas vinham conversar com a gente, perguntar, e começavam a repetir as palavras de ordem. Então, quando você... Daí a função da arte, daí a possibilidade dos artistas de tocar em outro lugar, poderem né? tocar em outro lugar, em outro pedaço, em outra parte do nosso corpo, que não seja só essa coisa que a gente vai ficando desse jeito. Nós vamos fazer agora uma pausa neste triste capítulo da história brasileira. No próximo bloco, o pedido de impeachment no Senado. Até já.